Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Ana Mais, a bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Ontem, hoje e amanhã. Rádio Mais FM, porque você está sempre ligado aqui. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. No ar. Programa Edmárcio. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmárcio. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa aqui na Mais FM 87.9. Você ligado, você bem informado aqui na Rádio Mais FM de Anápolis. Obrigado a você que está ligado comigo através da internet no nosso site fmmais.com.br. Você tem também a opção do aplicativo Rádio Mais News e o aplicativo Rádiosnet. Também você pode acompanhar o nosso programa. Muito bem, nós começamos trazendo para você as notícias nacionais. Lembrando que hoje nós vamos destacar aqui o evento que aconteceu ontem na Câmara. A Câmara Municipal ontem realizou uma solenidade, né, para homenagear pastores, os pastores anapolinos. Mais de 50 pastores foram homenageados na Câmara Municipal por iniciativa do vereador Suender, né? Nós vamos destacar aqui daqui a pouquinho informações sobre esse evento que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Anápolis, tá bom? É isso aí, programa está começando hoje, dia 21 de outubro de 2025, e eu começo com as notícias nacionais. A gente vai a Brasília, deixa eu só ajeitar aqui, nós vamos a Brasília com o giro de notícias da agência Rádio Web, trazendo os principais destaques do dia. Deixa eu só achar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui. Então vamos ouvir, né, direto de Brasília, a agência Rádio Web com as informações do dia. Terça-feira, 21 de outubro de 2025, este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notário e você acompanha os destaques do momento. O presidente Lula segue hoje para uma viagem à Indonésia e à Malásia.
ele vai participar da reunião da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. O mandatário deve ter reuniões bilaterais e há a expectativa de encontrar com Donald Trump no domingo. E o presidente Lula anunciou o nome de Guilherme Boulos como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O objetivo é utilizar a proximidade do deputado com movimentos sociais, pensando nas eleições do ano que vem. Boulos substitui Márcio Macedo, que também deve estar no cenário eleitoral de 2026. Primeira turma do STF retoma hoje o julgamento do núcleo 4 do processo da trama golpista, com a expectativa do resultado de condenação ou absolvição dos 7 réus. A denúncia da Procuradoria-Geral da República coloca o grupo como propagador de informações falsas sobre o sistema eleitoral. E o Parlamento do Japão elegeu nesta terça a conservadora Sanai Takaishi como primeira-ministra do país. É a primeira vez que uma mulher ocupa este posto no país asiático. A informação foi confirmada pelas agências internacionais. E o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, chegou à prisão nesta terça para cumprir pena de 5 anos por conspiração para arrecadar fundos de campanha da Líbia. É a primeira vez que um ex-líder do país é preso desde o fim da Segunda Guerra. A defesa dele já entrou com pedido de liberdade. O Vasco venceu o Fluminense por 2-0 no complemento da 29ª rodada do Brasileirão e já sonha com uma vaga na Libertadores. O Santos perdeu em casa para a vitória por 1-0 e fica perto da zona do rebaixamento. O Juventude venceu o Bragantino 1-0. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Muito bem, nós passamos aí pelo giro de notícias, né, trazendo os principais acontecimentos do dia. Você aqui ligado na Mais FM, bem informado de tudo que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Então nós recebemos aqui, deixa eu ver aqui, né, o pessoal com a gente, né, ligado aqui na 87.9. Deixa eu baixar o som aqui. Isso. Tem que abaixar. Muito bem, nós estamos ao vivo no Facebook, trazendo para você os principais destaques do dia, as principais informações, para você ficar bem informado aqui na 87.9. Nós vamos às notícias ainda nacionais, né? Os portais de notícias do Brasil. Deixa eu ver aqui, nós vamos destacar o portal G1. Nós vimos aí no giro de notícias que o presidente Lula embarca nesta terça-feira para participar de reunião de cúpula na Ásia. A expectativa é de que ele possa encontrar na Ásia o presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta terça-feira, dia 21, para uma viagem à Indonésia e Malásia, onde vai participar da reunião da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. É o destaque do portal G1, né? A expectativa de que o presidente Lula possa se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e eles terão possivelmente um encontro reservado durante esse evento. Segundo auxiliares do presidente Lula, há disposição das duas partes para que a reunião presencial aconteça na Malásia. As equipes estão trabalhando para incluir o compromisso nas agendas oficiais. O Itamaraty separou parte do domingo, dia 26, para que o presidente Lula realize reuniões bilaterais. Até amanhã desta terça-feira, 21, estava confirmado apenas um encontro com o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia. Então é isso, né? O presidente Lula viaja, mais uma vez, essa semana, está viajando hoje para esse encontro, né, de países asiáticos, onde Lula vai fazer contatos e possivelmente, né, poderá se encontrar com o presidente dos Estados Unidos. Bom, a Petrobras recebe aval do IBAMA para perfurar poço exploratório na região da Foz do Amazonas. O ministro das Minas e Energia do governo Lula, o Alexandre Silveira, comemorou a decisão e disse que a exploração da margem equatorial é o futuro da soberania energética. Perfuração prevista para durar 5 meses, avalia se há petróleo e gás em escala comercial na região, né? Então, finalmente, o IBAMA, né, liberou
a licença ambiental para que o Brasil possa fazer exploração dessa área, onde há a expectativa, né, de que haja mais petróleo do que no pré-sal, né? Então seria um segundo pré-sal do Brasil, um grande feito principalmente para o governo do presidente Lula, né? Já que a exploração de petróleo na região, ela iria colocar o Brasil numa situação ainda mais favorável em relação à energia, né? A capacidade energética do Brasil. Bom, antes da aprovação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em diferentes ocasiões que a exploração na região será feita com responsabilidade e que o Brasil não está preparado para abrir mão dos combustíveis fósseis, assim como nenhum outro país do mundo. O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, afirmou que a licença mostra que é possível conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, garantindo que os benefícios dessa atividade cheguem às populações locais e fortaleçam a soberania energética nacional. Após a aprovação, ambientalistas e entidades afirmaram que a licença é um duro golpe nas políticas ambientais às vésperas da COP30. Bom, então a bacia do Amazonas, né? A expectativa é para que a Petrobras possa fazer esse início de trabalho, né, de exploração do petróleo na região. Então, a Foz do Amazonas, a gente fala Foz do Amazonas, fica parecendo que é dentro do rio, né? Mas a exploração será a mais ou menos 500 quilômetros do litoral, lá na região norte do Brasil. A expectativa sobre a área é que ela seja um novo pré-sal com reservas que permitiriam explorar 1.100.000 barris de petróleo por dia. Isso é mais do que a capacidade dos 2 campos atuais. Tupi produz 1 milhão de barris por dia em Búzios. Então é isso, né? Uma notícia importante, vai repercutir no dia, vai repercutir não só no Brasil, mas mundialmente, essa liberação da licença para a exploração de petróleo nas margens, na verdade no litoral brasileiro, né? A bacia do Amazonas vai incluir aqui a bacia do Pará, Maranhão, bacia do Barreirinhas, bacia do Ceará, bacia do Potiguar. Então é uma área extensa, né? E essa exploração poderá acontecer agora com a liberação pelo IBAMA da licença ambiental. Aliados veem Alcolumbre lavando as mãos se a escolha de Lula for por Messias. Há a expectativa de que ainda hoje, o presidente Lula faça a indicação do novo ministro do STF, né? O novo ministro deve ser escolhido pelo presidente. O nome mais provável é do Jorge Messias. O Jorge Messias, que é advogado-geral da União, né? É um dos, vamos dizer assim, preferidos, né? O presidente Lula, tudo indica que o presidente Lula vai indicar o Jorge Messias. Um detalhe do Jorge Messias é que ele é evangélico, né? Então, e o Lula está tentando fazer a aproximação com o mundo evangélico brasileiro. E o Jorge Messias seria uma indicação que também iria acenar para esse grupo. Então, agora, o Alcolumbre, né, diz que o motivo pelo qual a designação de Messias não foi sacramentada ontem, dia 20, alertado por petistas em reunião no início da tarde da irritação do presidente do Senado, com o fato de não ter havido conversa sobre o assunto. Lula decidiu fazer um gesto ao aliado, responsável por vitórias importantes do governo no Congresso. Então, o Davi Alcolumbre está reclamando que o Lula não falou com ele ainda, né? E o ministro do STF precisa ser aprovado pelo Senado, né? E outra coisa é que o outro nome, né, que está na pauta é o nome do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e representante do PSD de Minas Gerais, que também seria um provável candidato à vaga no STF, tá bom? Então é isso. Eu acho que vai ficar entre os dois, né? O Jorge Messias e o ministro e o senador Rodrigo Pacheco são os dois nomes mais prováveis para a vaga deixada
pelo Luiz Roberto Barroso, né, que pediu a sua aposentadoria antecipada. Então é isso, né? Aliados de Alcolumbre vem Alcolumbre lavando as mãos se a escolha for Messias. Ou seja, né, é uma espécie de pressão, né, já que o indicado tem que passar pelo Senado. Mas, né, acho muito difícil o Senado reprovar a indicação do deputado do advogado-geral da União, né, Jorge Messias, porque não tem por que não aceitá-lo, né? Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa, destacando as notícias de Goiás. Fica aí que eu volto já já. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Rádio Mais FM. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApp pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 75 por mês. 62995586737. Cantor Ângelo Divulgações. Zap 62995586737. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Programa Edmar Silva. Qualidade é certa, velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Terça-feira, 21 de outubro de 2025. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia. Hoje, dia 21 de outubro de 2025. Nós estivemos ontem à noite, né, participando de uma solenidade na Câmara Municipal de Anápolis, onde o vereador Suender, né, o policial Suender, ele fez uma homenagem a mais de 50 pastores da cidade. Essa homenagem feita, né, a pedido da rede de pastores, né, com a coordenação do pastor Arlindo, do pastor Arlindo Júnior. Essa homenagem aconteceu ontem na Câmara Municipal, Câmara com plenário repleto, né, de familiares
e membros das igrejas, né, dos pastores homenageados. Eu tive a oportunidade de estar ali, tive a honra de ser homenageado também, né, e eu agradeço ao vereador e ao pastor Arlindo, né, por esta honraria. Nós vamos ouvir agora a fala do pastor Arlindo no evento de ontem. Deixa eu só ver aqui se está ok aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Peraí, só um minutinho, certo. Então, o pastor Arlindo, que é o coordenador da rede de pastores anapolinos, né, ele falou no evento. Nós vamos ouvir aqui um trecho da sua mensagem, da sua palavra, no evento realizado na noite do dia 20, né, dessa segunda-feira. País laico,
família do pastor, esposa, filhos. Eu sou, talvez até uma utopia, mas eu sou uma cerimônia com tanta gente assim, só com filhos pastores. Não estou crescendo aos demais. Mas filhos de pastores sofrem muito, porque eles começam a criar vínculos na comunidade onde eles estão, e eles pastor em muito lugar. Né, Rafael? Rafael vai agora para São Paulo. Já morei no Brasil, São Paulo, já morei muito. E os nossos filhos sofrem muito. E às vezes eles também são olhados pelas pessoas como sendo, tendo que ser pessoas perfeitas. E nós queremos cuidar da família dos pastores, das esposas, dos esposos. E em muitos lugares, irmãos, nós queremos fortalecer os laços entre nós. Nós vamos fazer 2 visitas essa semana. Foi muito bom, foi enriquecedor. Oramos com 2 pastores que estão passando um momento de muita dificuldade na área da saúde, com filhos. E, por incrível que pareça, né, Deus, lá do céu, compadeceu-se e nos trouxe notícias boas dessas 2 pessoas nessa semana. Então, a gente louva a Deus por isso. Mas na casa onde nós fomos visitar, tinha pastor assembleano, pastor batista, pastor presbiteriano, pastor cristão evangélico, pastor... Isso é uma bênção. Que lugar na terra a gente vê os pastores de denominações diferentes se unindo em prol de uma causa específica. Nós precisamos fortalecer os laços pastorais. Então, que essa cerimônia seja realmente para a glória de Deus, nós fortalecemos cada um dos pastores e das pastoras que estão aqui. Muito obrigado por você vieram. Antes de chamar o próximo, obrigado, pastor Arlindo, por essa lembrança dessas relações que realmente. Muito bem. Muito bem, nós ouvimos aí a palavra do pastor Arlindo, palavra proferida ontem na sessão especial em homenagem aos pastores da cidade, realizada na Câmara Municipal de Anápolis. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos trazer a fala do pastor Pedro Mascari e também a fala do vereador Suender ao final do evento. Fica aí que eu volto já já. Você está ligado na 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Tá mais, tá bom demais. Na internet digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM.
Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, trazendo para você as principais notícias de Goiás, do Brasil e da cidade, aqui na 87.9. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da manhã, com a reprise ao meio-dia e às 20 horas. Estamos ao vivo também no Facebook, né? E você também pode depois acessar através do Spotify e também através do nosso canal no YouTube, ok? São várias as maneiras de você ouvir a Rádio Mais FM em qualquer lugar do mundo, né? Você ligado, você bem informado. Muito bem, nós estivemos ontem à noite, né, na homenagem feita a mais de 50 pastores aqui da cidade, uma proposta da Rede de Pastores de Anápolis, né, liderada pelo pastor Arlindo Júnior, e que a proposta foi aprovada na Câmara Municipal com requerimento do vereador Suender Silva, né? O Suender da Polícia Federal, né? Que propôs essa homenagem a pastores evangélicos, a pastoras da nossa cidade. E nós ouvimos no bloco anterior a palavra do pastor Arlindo, né? Que foi levada ali naquele evento, né? E nós vamos ouvir agora o pastor Pedro Mascari. O pastor Pedro Mascari é pastor batista, né, da igreja, atualmente na Igreja Batista Antioquia, ali na Vila São Vicente, né? E um dos líderes dos pastores aqui da cidade foi meu pastor na Segunda Igreja Batista, muitos anos atrás, gente muito boa. E estava lá sendo homenageado também, inclusive fez parte da mesa dos trabalhos representando os batistas anapolinos, né? Entre os homenageados, eu contei 9 pastores da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira aqui na nossa cidade, certo? Então vamos ouvir o pastor Pedro, né, que deu uma palavra representando os pastores batistas e também uma palavra, né, a todos os presentes, a todos os homenageados. Vamos ouvi-lo.
Muito bem, nós ouvimos então o pastor Pedro Nilson Mascari, ele falou representando os batistas de Anápolis, né? Nesse evento realizado na Câmara Municipal nessa segunda-feira, dia 20 de outubro, homenagem a mais de 50 pastores da cidade que prestam seu serviço nas comunidades, nos bairros e na periferia da cidade, né? Então, pastores de várias denominações, batista, presbiteriana, a Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, né? Igrejas independentes, cristã evangélica. Então, dezenas de pastores homenageados na noite desta segunda-feira na Câmara Municipal, né? Pelo trabalho realizado nos bairros, pelo trabalho social que é realizado pelas igrejas e pela pregação do Evangelho, né? Que tira as pessoas das drogas, tira as pessoas, né, da prostituição e transformam vidas. Então, uma homenagem justa, agradecemos, né, em nome de cada pastor homenageado, ao vereador Suender e também, né, ao pastor Arlindo Júnior, ele que foi a pessoa que teve a ideia, né, de fazer essa homenagem aos pastores da cidade. Eu tenho aqui a gravação praticamente de todo o evento, né, e infelizmente nosso tempo é curto, não dá para passar tudo hoje, mas a gente depois eu vou fazer uma edição especial aqui, né, para que a gente possa ter uma cobertura mais ampla desse evento, tá bom? Nós vamos ouvir também a palavra do vereador Suender. Ele falou no final do evento, né, agradecendo a participação de todos e também ressaltando a importância do trabalho realizado pelos pastores da cidade. Vamos ouvi-lo. Muito bem, nós ouvimos aí um trecho da palavra do vereador Suender no final da solenidade, né? Agradecendo a todos e lembrando o fato de que durante a pandemia, né, da Covid-19, ele esteve internado, né, desenganado pelos médicos, mas que o poder de Deus o manteve vivo, né? O manteve vivo, e ele usou esse momento final para agradecer a todos aqueles que intercederam por ele e oraram por ele. Muito bem, um evento que é bastante importante para a comunidade, especialmente dando valor, né, valorizando o trabalho de cada um daqueles que foram homenageados ali na Câmara Municipal. Eu trouxe aqui alguns trechinhos, né, a palavra do pastor Arlindo, a palavra do pastor Pedro e também a palavra final aqui do vereador Suender. Na verdade ela ficou incompleta, eu achei que tinha ficado mais longa, né, mas depois a gente vai vou fazer uma edição especial do evento, né, para que todos aqueles que participaram e aqueles que não tiveram oportunidade de estar ali possam ter acesso a todo o evento realizado na Câmara de Anápolis por ocasião da homenagem a cerca de 54 pastores da cidade, pastores e pastoras, né, da nossa comunidade evangélica
anapolina. Então é isso. Especialmente quero agradecer a homenagem que recebi, né? Fiquei surpreso com a homenagem feita pelo vereador Suender Silva, né? Ele é Silva, mas não é meu parente, né? Então, nós nos alegramos muito, né? Como diz o pastor Arlindos, fomos honrados com essa homenagem de reconhecimento do trabalho realizado na cidade. Eu estou há 17 anos, vou fazer 17 anos, né, à frente da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui no Jardim Arco Verde. Antes disso, eu estive na Igreja Batista Maranata, lá no bairro de Lourdes, né? Além de trabalhar e viver o Evangelho desde os 19 anos de idade, né? Então já são mais de 40 anos dedicados à pregação, ao ensino da palavra nas igrejas batistas aqui da cidade, né? Tive a oportunidade de fazer parte da primeira igreja onde conheci o Evangelho, depois da terceira igreja, a Igreja Batista de Vila Formosa, né? Onde nós ficamos também por cerca de 17 a 20 anos, né? Depois estive na Igreja Memorial de Goiânia por um tempo, e na segunda Igreja Batista de Anápolis também, né? Por mais um tempo. Depois na terceira de volta, quando voltei de Goiânia. Depois na Igreja Batista Maranata no bairro de Lourdes. E atualmente, né? Na Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui no Jardim Arco Verde. Nós, né, estamos aqui para servir a Deus e para servir a comunidade, né? Servir aqueles que nos rodeiam. A igreja existe com o propósito de adorar a Deus, de servir a comunidade, né? De manter a comunhão entre os irmãos e de evangelizar e anunciar o Evangelho a toda a criatura, né? São os propósitos da igreja, conforme o livro Uma Igreja com Propósito, que eu gosto muito, né? Estou aplicando no meu ministério e ensinando a igreja os propósitos da existência da igreja. Então é isso, parabéns a todos os pastores homenageados. Lembro aqui do pastor Elias Merlin, lá do bairro Paraíso, né, o pastor Alonso, que está na primeira Igreja Batista aqui de Anápolis, o pastor Jean Carlos, lá do Parque Brasília, né, quem mais? O pastor Elian, lá da Igreja Batista Israel, na Alexandrina, e pastor Vander, né, da segunda Igreja Batista, e o pastor Egil Bernardes, meu amigo de muitos anos, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, né, quem mais? O pastor Átila, meu amigo, né, meu colega de colégio estadual e colega no ministério, gente que nós aprendemos a amar. E muitos outros que nós ficamos conhecendo ontem, né, outros que nós já conhecemos, o pastor Carlos, da igreja Cristã Evangélica, né, Central, pastor Carlos, nós tivemos a oportunidade de estar juntos lá em Moçambique, em 2005, visitei o pastor Carlos quando era missionário da missão Maeb, né, lá em Moçambique, lá em Ndondo, né, em Moçambique, em 2005, ontem tive a oportunidade de abraçá-lo e estar com ele ali naquele evento, não? Então são histórias que se encontram, muitas pessoas que trabalham para levar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho ao mundo, tá certo? Quero agradecer aos meus amigos, meus irmãos que estiveram ali também em nossa homenagem, né? E agradecer a todos que puderam estar ali homenageando seus pastores, né? Valorizando o trabalho que cada um faz no seu bairro, na sua região, na sua cidade, né? Por quem nós entregamos aí as nossas vidas, né? Para dedicar a obra do Evangelho. Muito bem, nós da Mais FM também queremos parabenizar todos os pastores, obrigado pelo trabalho de cada um, parabéns, e que Deus abençoe a vida de todos vocês na tarefa difícil, né? De anunciar o Evangelho, de ajudar nas questões sociais, nas dificuldades que o nosso povo enfrenta. Um abraço também e obrigado ao vereador Suender Silva, né, que teve a iniciativa de fazer esta homenagem. Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. A gente
estará de volta amanhã às 8 da manhã com as notícias do Brasil, de Goiás e da cidade, aqui na 87.9. Ouça o nosso programa também nos aplicativos da Mais FM, né? Temos a nossa reprise ao meio-dia e também às 21 horas. Você pode ouvir no aplicativo Rádiosnet, no aplicativo Rádio Mais News ou também pelo site fmmais.com.br. Ok? Um abraço para você, obrigado e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas.